Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia, nós iremos trabalhar hoje a Lei Federal número 11.340, certo? A nossa lei aqui, ó, Maria da Penha, certo? Então, se o seu edital cai a Lei Maria da Penha, essa aula aqui vai servir para vocês, beleza? Então, hoje nós preparamos aqui 10 questões da banca FGV, que é a banca aí, certo? Que está organizando esse certame da Polícia Penal da Bahia, certo? Mas mesmo que você não esteja se preparando para o concurso da Polícia Penal Bahia, mas no seu edital aí, cai a Lei Maria da Penha, essa aula aqui vai servir para vocês, certo? Então hoje nós iremos resolver aí 10 questões, certo? 10 questões dessa lei, beleza? Focando aí na nossa banca FGV, certo? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, certo? Deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, para que nós possamos ter uma noção de como está o desempenho de vocês, beleza? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciar as nossas questões, eu quero deixar aqui disponível para você nosso material já pós-edital, certo? Então, nós estamos com um combo aqui disponível da Polícia Penal da Bahia. Nesse combo, você vai ter acesso ao caderno de questões com mais de 1.850 questões e vocês vão ter acesso ao Vadimeco aí com todas as leis do seu edital, certo? Todas as leis atualizadas, compiladas com diversas súmulas, mnemônicos, espaço para anotação, material aí excelente, certo? Para vocês. E aqui, ó, caderno com mais de 1.850 questões, abordando aí todas as disciplinas do seu edital, certo? O material está num preço super acessível. Deixei aqui abaixo um link na descrição, certo? Eu vou fixar aqui no primeiro comentário também o link para vocês adquirirem esse material. Então, o material está excelente, o material é excelente aí para vocês, certo? Ter esse acompanhamento aí durante os estudos para esse concurso da Polícia Penal da Bahia. Vou deixar aqui o link na descrição e vou deixar lá no primeiro comentário fixado o link aqui também para você estar adquirindo lá no site, certo? Se você desejar uma amostra desse material, tem o link aí do meu WhatsApp, você pode entrar direto em contato comigo que eu te envio uma amostra do material aí em PDF, beleza? Então, material super acessível, vale muito a pena você ter esse material em mãos, perfeito? Então, sem mais conversa, sempre com muita objetividade aqui no nosso canal. Quem nos acompanha já sabe que nós não temos muita enrolação. Vamos iniciar as nossas questões. Pessoal, então vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. Em relação à fixação da competência dos juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, é correto afirmar que... Então vamos lá. A letra A diz o seguinte, ó. O decurso de lapso temporal desde a dissolução do matrimônio ou união afasta a competência do juizado. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? Alternativa incorreta, distintamente aqui do afirmado, o decurso de lapso temporal desde a dissolução do matrimônio ou união não afasta por si só a competência dos juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? Então, alternativa aqui a incorreta. A B diz o seguinte, ó, a tutela penal se restringe à proteção da vítima que coabita com o agressor. Pessoal, alternativa aqui também incorreta, certo? Na verdade, a Lei Maria da Penha ela não restringe a tutela, certo? A proteção da vítima que coabita com o agressor, certo? Sendo devida a tutela nos termos lá do artigo 5º, inciso 3, certo? Vejam que lá no artigo 5º ele vai trazer que, para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. No inciso 3 ele traz o seguinte, ó, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de, de coabitação, perfeito? Então, a tutela penal ela não se restringe à proteção da vítima que coabita com o agressor, certo? Então, alternativa B, incorreta. Alternativa C diz o seguinte, ó, a ausência de relação íntima de afeto entre vítima e agressor afasta a competência do juizado. Senhores, na realidade, a ausência de relação íntima de afeto entre vítima e agressor, ela não impede a aplicação da Lei Maria da Penha, certo? Ela aplica-se a referida norma, ainda que não haja relação íntima de afeto entre vítima e agressor, exigindo-se, por exemplo, que a violação do direito seja decorrência do âmbito doméstico ou em razão de gênero, certo? Então, alternativa também C, incorreta.
A letra D ela diz o seguinte, ó. A ausência de relação familiar entre vítima e agressor afasta a competência do juizado. Negativo. Do mesmo modo aí da alternativa anterior, a Lei Maria da Penha não se restringe aos casos de violência no bojo da relação familiar entre vítima e agressor, certo? Aplica-se a referida legislação no âmbito da unidade doméstica, bem como em qualquer relação íntima de afeto, certo? Então, a alternativa aqui, ó, incorreta. Nos restou aí a alternativa E, logicamente, gabarito da nossa questão número 1, que ela diz, ó, sem coabitação ou relação familiar, a conduta imputada deve estar vinculada à relação íntima de afeto entre as partes. Perfeito, alternativa correta aqui. De fato, a jurisprudência pátria, no sentido aí de que a violência doméstica abrange qualquer relação íntima de afeto, dispensa inclusive aí a coabitação, certo? Então, a alternativa aqui, ó, correta, certo? Perfeito aqui, nossa alternativa é gabarito aí da nossa questão número 1. Então, fechando aqui a nossa primeira questão, vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão número 2, ó. Aproveitando-se que o seu pai, Lion, havia saído para o trabalho, Ed passa a alterar os aparelhos eletrônicos de residência de lugar, colocando sua televisão velha e defeituosa na sala de estar e levando o aparelho novo e recém-comprado pelo genitor para o interior de seu quarto. Indignada com isso, Jocasta, mãe de Eto e juíza de direito, interpela o filho, que, insatisfeito com a intervenção, passa a agredir a genitora com tapas e socos. Jocasta aciona a polícia e o fato é apresentado à unidade policial. A conduta de Édipo quanto a Jocasta corresponde à lesão corporal em contexto. Letra A, de violência doméstica pela presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher. Letra B, não especial pela ausência de demonstração de vulnerabilidade da mulher. Letra C, de violência doméstica pela demonstração de subjugação feminina. Letra D, não especial pela ausência de demonstração de subjugação feminina. E letra E, de violência doméstica pela relação hierárquica de mãe em referência ao filho. E aí, senhores, na conduta de Édipo aqui, quanto a Jocasta corresponde à lesão corporal, em qual contexto? Pessoal, nesse caso aqui, vai responder aqui na de violência doméstica, pela presunção de que de hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher, alternativa A, certo? Então, vejam só. A hipossuficiência e a vulnerabilidade necessárias à caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher já são presumidas pela nossa Lei Maria da Penha, certo? A mulher possui na Lei Maria da Penha uma proteção decorrente de direito convencional de proteção ao gênero, certo? Que o Brasil incorporou em seu ordenamento. Proteção essa que não depende da demonstração de concreta fragilidade física, emocional ou financeira. Perfeito? Então, nesse caso aqui, nesse contexto, a conduta de Édipo quanto a Jocasta, certo? E corresponde aqui à lesão corporal em contexto de violência doméstica pela presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher. Perfeito? Então, gabarito aqui, nossa questão número 2, letra A. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 3. Com base no artigo 7º da Lei Maria da Penha, lei número 11.340, avalia as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher listadas a seguir. Então, temos aqui, ó, foram listadas aqui 3 alternativas, certo? Vamos ver aqui quais estão corretas, certo? Alternativa 1 diz o seguinte, ó, a violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Pessoal, perfeito, certo? Alternativa aqui correta, em conformidade lá com o nosso artigo 7º, certo? Inciso 1. Então, elas são as formas aí de violência doméstica, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde mental, certo? Então, está aí expressamente lá no nosso artigo 7º, na nossa Lei Maria da Penha, alternativa 1 correta. Alternativa 2 diz o seguinte, ó, a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimação, ameaça, coação ou uso da força. Pessoal, também aqui a alternativa correta, conforme lá nosso artigo 7º, inciso 3, certo? Então, aí também uma forma de violência doméstica, certo? E a alternativa 3 diz, ó, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configura calúnia, difamação ou injúria. Pessoal, também aqui, perfeito, a alternativa está em conformidade com o nosso artigo 7, especificamente
lá no inciso 5, perfeito? Então aqui, ó, alternativa 3 também correta. Foram listadas aqui todas as três alternativas, todas as três corretas. Então temos aí como gabarito da nossa questão número 3 a letra E, certo? 1, 2 e 3 aí estão corretos, perfeito? Então fechando nossa questão número 3, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4. A violência doméstica contra a mulher, infelizmente, é uma realidade que todos os dias aterroriza milhares de brasileiras. Muitas mulheres não são capazes de se liberar dessa situação por medo da dependência emocional e econômica dos parceiros. Sobre esse tema, de acordo com a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, é correto afirmar que, letra A, embora existam outras formas de violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha somente menciona expressamente a violência física e sexual. E aí, senhores, a Lei Maria da Penha somente menciona expressamente a violência física e sexual, negativo, certo? Negativo. Vejam só que lá no artigo 7º da nossa Lei Maria da Penha vão trazer as formas de violência doméstica, entre elas violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e a violência moral, certo? Então, não é apenas aqui a violência física e sexual, como trouxe a alternativa A, certo? Então, por esse motivo, alternativa A incorreta. Alternativa B diz o seguinte, ó. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Pessoal, alternativa aqui, letra B é a correta, certo? Perfeito aqui em conformidade com o nosso artigo 10A, certo? Então, o direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar é esse atendimento policial e pericial especializado, sendo ele o que? Ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente, ó, vejam só a palavrinha aqui, ó, preferencialmente do sexo feminino. Então não caiam na pegadinha quando uma alternativa, uma questão, trouxe aqui obrigatoriamente, certo? Então deve ser aqui, ó, preferencialmente, que é diferente de obrigatoriamente, certo? Então, alternativa B, ó, correto, sendo gabarito aqui nossa questão número 4, perfeito? A letra C, ela diz o seguinte, ó, a inquirição de mulher em situação de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá, dentre outros, a diretriz de garantir o contato direto da mulher, seus familiares e testemunhas com o investigado para fins de acariação. Pessoal, vejam só. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá a algumas diretrizes, entre elas a garantia de que, em nenhuma hipótese, vejam só, em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com o investigado ou suspeito e pessoas a eles relacionadas, ou seja, em nenhuma hipótese terão esse contato direto com o investigado, certo? Então, alternativa C, ó, incorreta. E por fim, nossa alternativa D diz o seguinte: verificada a existência de risco atual à vida da mulher em situação de violência doméstica, o agressor somente poderá ser afastado do lar em qualquer hipótese por ordem judicial. Pessoal, ao contrário aqui do afirmado, verificada a existência de risco atual à vida da mulher em situação de violência doméstica, o agressor poderá ser afastado do lar pelo delegado de polícia, certo? Quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial, quando o município não for sede aqui de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, perfeito? Então, alternativa D também incorreta, gabarito nossa questão número 4, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5. A Lei 11.340 cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. De acordo com a mencionada Lei Maria da Penha, é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Letra A. O pronto atendimento pericial feito pelo policial militar que atender a ocorrência com imediata emissão do auto de exame de corpo de delito. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? Não aqui esse atendimento, certo? Com imediata emissão do auto de exame de corpo de delito. Vejam só que lá no artigo 11 da referida lei, ela traz que no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, encaminhar, certo? A ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, certo? Então, não deve ser aqui essa
emissão do auto de exame do corpo de delito de forma imediata, certo? Deve ser encaminhada a ofendida ao hospital, ao posto de saúde ou ao Instituto Médico Legal, perfeito? Então, alternativa aqui incorreta. A letra B diz, ó, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Senhores, perfeito, certo? Alternativa B aqui correta. Já vimos essa alternativa aqui em questões anteriores, certo? Então, está em conformidade com o nosso artigo 10A, certo? Esse atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, certo? Preferencialmente, certo? Então, lembre aqui sempre do preferencialmente, não obrigatoriamente, do sexo feminino, previamente capacitados. Então, aí, perfeito, alternativa B, correta, gabarito da nossa questão número 5, certo? Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A nossa letra C diz, o decreto do afastamento do agressor do lar, nos casos de violência física, a ser feito em qualquer hipótese pelo policial militar que atender à ocorrência. Pessoal, vejam só, ao contrário do afirmado, o afastamento do agressor do lar ocorrerá quando verificada a existência de risco atual iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar, devendo ser realizado em regra pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede da comarca, ou pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Perfeito? Então, alternativa C, incorreta. Vejam só a alternativa D, ó. Encaminhamento à perícia exclusivamente pela autoridade judicial, com nomeação de perito auxiliares do perito pelo juiz criminal. Vejam só que no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá encaminhar a ofendida aonde? Ao hospital ou ao posto de saúde do Instituto Médico Legal, certo? Então, alternativa aqui, ó, incorreta. E letra E, ela traz o seguinte, o depoimento assistido por assistentes sociais e psicólogos, que não pode ser tomado em sede policial e deve ser realizado apenas em juízo. Pessoal, na verdade, que a inquirição da vida poderá ser tomada em sede policial, certo? Respeitando-se o procedimento estabelecido na nossa Lei Maria da Penha, certo? A alternativa aqui também incorreta. Ficamos aí com o gabarito da nossa questão número 5, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá, a questão número 6 diz o seguinte, ó. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as seguintes providências legais quando cabíveis. Então vejam só, a letra A diz o seguinte, ó, escoltar a ofendida para acompanhar a retirada dos pertences do agressor do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Pessoal, vejam só. A Lei Maria da Penha ela dispõe que a autoridade policial ela deverá, entre outras providências, certo, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences e não dos pertences aqui do agressor, certo? Então, a alternativa aqui incorreta. A letra B diz, ó, garantir proteção policial quando necessário, após comunicação realizada pelo Ministério Público ou Judiciário. Vejam só, deve-se garantir a proteção policial quando necessário, comunicando de imediato, certo? O MP e o Poder Judiciário. Então, essa comunicação ela tem que ser de imediato. Então, alternativa B, incorreta. A letra C diz, ó, fornecer transporte para o ofendido e seus dependentes para o abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Pessoal, perfeito, certo? Conformidade aí com o inciso 3, lá do nosso artigo 11. Deve-se, sim, fornecer esse transporte para o ofendido e seus dependentes para abrigo local seguro quando houver o risco de vida, certo? Então, alternativa aqui correta, certo? Está perfeita aqui em conformidade com nossa Lei Maria da Penha, artigo 11, lá no inciso 3, certo? Então, gabarito aqui nossa questão 6, letra C. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A letra D diz, ó, encaminhar a ofendida para o exame de corpo de delito ou prova suplementar no Instituto de Criminalística ou em posto de atendimento médico. Nós já vimos que, certo, a Lei Maria da Penha ela fala que a autoridade policial deverá encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, certo? E a letra E diz, ó, informar a ofendida os direitos a ela conferidos, os serviços disponíveis aí, as medidas que podem ser adotadas contra o agressor junto ao Poder Judiciário. Então vejam só que deve-se informar o ofendido os direitos a ela conferidos na Lei Maria da Penha, certo? E os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para eventual juizamento perante o juiz competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução
de união estável, perfeito? Então, alternativa também incorreta. Ficamos aqui com o gabarito letra C da nossa questão número 6. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, a questão número 7 diz o seguinte, ó. A policial militar, vamos lá, a policial militar Maria foi vítima dos crimes de ameaça e de lesão corporal, praticados no contexto da Lei Maria da Penha por seu marido, o policial militar João, no interior do batalhão de polícia militar, onde está lotado por motivos de ciúmes. Consoante dispõe a Lei 11.340, a inquirição da vítima Maria no bojo de procedimento próprio obedecerá a algumas diretrizes, entre as quais não se encontra, ou seja, nós vamos encontrar aqui nossa alternativa, certo? Que não está relacionada com esse procedimento, certo? Com essas diretrizes com relação à inquirição da vítima. Perfeito? Então vamos lá. A letra A diz, ó, salvaguardar da integridade física, psíquica e emocional de Maria, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Pessoal, de fato, o procedimento da Lei Maria da Penha, dentre suas peculiaridades, obedecerá a algumas diretrizes, dentre elas a de salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional de Maria, certo? Considerada aí a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar, certo? Então, a alternativa aqui está em conformidade, sim, com os procedimentos, certo? Não, então, não é a alternativa aqui que nós estamos querendo encontrar. A letra B diz, ó, o depoimento registrado preferencialmente em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Então, vejam só, também aqui está em conformidade, certo? A assertiva aqui também traz diretriz específica no procedimento contido da Lei Maria da Penha, certo? Então, é o que assegura aí o depoimento registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito, certo? Então, isso também está aí correta, certo? Não está aí sendo a alternativa que ainda nós estamos querendo encontrar, que na verdade é a alternativa incorreta, certo? Letra C diz, ó, sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, para fins de ratificação de sua versão, inclusive com questionamentos sobre a sua vida privada. Pessoal, vejam só, distintamente do afirmado, a Lei Maria da Penha assegura expressamente o direito à não revitimização da depoente, de modo que seja evitadas sucessivas inquirições acerca do mesmo fato no âmbito criminal, civil e administrativo, certo? Então, isso aí, ó, conformidade lá com o nosso artigo 10A, no inciso 3, onde ele vai falar da não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, certo? Então, a alternativa aqui, ó, incorreta, a letra C, ela não se encontra aqui em conformidade com a inquirição da vítima, certo? No bojo aqui de procedimento próprio, certo? Então, a alternativa aqui incorreta é o gabarito da nossa questão, letra C, gabarito da nossa questão número 7, certo? Nossa letra D, e também encontra-se em conformidade, certo? Com a nossa Lei Maria da Penha. Perfeito? Então, ficamos aqui com o nosso gabarito, letra C. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 8, ó. Maria sofria constantes agressões físicas e psicológicas do seu marido no âmbito da unidade doméstica. Esse estado de coisas gerou intensos dissabores para Maria, que levou o caso ao conhecimento das autoridades competentes. À luz das sistemáticas estabelecidas pela Lei 11.340, é correto afirmar que Maria, entre outras providências, pode, no âmbito do juizado de violências domésticas e familiar, contra a mulher. Letra A. Receber medidas protetivas que busquem assegurar sua incolumidade física, propor ação de divórcio e resolver a partilha de bens. Letra B. Obter provimento que impeça o ofensor de dilapidar o patrimônio comum e ainda obter a partilha dos bens do casal. Letra C. Propor ação de divórcio e resolver a partilha de bens e ainda obter o afastamento do ofensor do lar conjugal. Letra D. Receber medidas protetivas, incluindo o recebimento de alimentos e propor ação de divórcio. E letra E. Receber medidas protetivas, mas não discutir questões afetas ao casamento ou à sua dissolução. Pessoal, vejam só, em conformidades aqui com nossa Lei 11.340, certo? A ofendida ela vai ter a opção aqui de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, certo?
Então vejam lá que exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens, certo? E outro ponto aqui que é constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor em conjunto ou separadamente as seguintes medidas, dentre elas a prestação de alimentos provisionais ou provisórios, certo? Então, desse modo, o gabarito da nossa questão número 8 fica sendo aqui a letra D, ó. Receber medidas protetivas, incluindo o recebimento de alimentos e proporção de divórcio, certo? Isso aqui em conformidade com nossa lei 11.340, certo? Então, o gabarito aqui da nossa questão número 8, letra D. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 9, ó. Recentes alterações da Lei Maria da Penha enfatizam a importância de que sejam pensadas propostas de reabilitação e educação dos agressores que pratiquem violência doméstica e familiar contra a mulher. Em função disso, experiências de grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica vêm se multiplicando por todo o país com o objetivo de... Então, vamos lá. O objetivo dos grupos reflexivos, certo? Vejam só, a letra A diz o seguinte, com o objetivo de substituir a pena que seria aplicada pelo magistrado no processo no juizado. Senhores, negativo. Ao contrário aqui do afirmado, os grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher não têm o objetivo de substituir a pena eventualmente imposta ao agressor, mas sim conscientizá-lo e tratá-lo, a fim de que seu comportamento não se repita, certo? Então, os grupos reflexivos aí, eles não interferem em pena aplicada pelo magistrado, sendo sua atuação aí extraprocessual, certo? Então, alternativa A, incorreta. Letra B, ó, tem o objetivo de ser um condicionante para a reconciliação do casal depois de denúncia de violência doméstica. Pessoal, na realidade, aqui como explicado, os grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher não têm o objetivo de reconciliar o casal, mas sim de conscientizar e tratar o agressor, certo? A fim de que seu comportamento não se repita. Então, B aqui, ó, incorreto. Letra C diz o seguinte, ó, tem o objetivo de funcionar como um espaço que possibilita a reflexão sobre o seu papel na construção da dinâmica de violência. Pessoal, perfeito, certo? De fato, aqui os grupos reflexivos têm o objetivo de promover a conscientização, a responsabilização e a mudança de comportamento dos agressores, certo? As iniciativas buscam abordar as causas subjacentes à violência, promover a reflexão sobre padrões de masculinidade nocivos e fomentar relações mais saudáveis e igualitárias entre os gêneros, perfeito? Então, alternativa C, ó, correto, gabarito aqui de nossa questão número 9, certo? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 10, finalizando aqui a nossa bateria de questões a respeito da nossa Lei 11.340, Lei Maria da Penha, focando em nosso concurso da Polícia Penal da Bahia, certo? Então vamos fechar aqui nossas questões, espero que todos estejam indo bem, estejam tendo bom desempenho, estejam gabaritando aqui todas as questões. Lembre aí de deixar aí a quantidade de questões que vocês acertaram, o gabarito de vocês, nos comentários, perfeito? Então, questão 10 diz o seguinte, ó. Flávio, após discutir com sua namorada Renata, no interior do seu carro, sobre o comportamento dela em uma festa, desferiu um soco em sua face. Revoltada, Renata sai do carro e chama policiais e militares que passavam pelo local, fazendo com que Flávio empreendesse fuga em seu automóvel para evitar a abordagem policial, sendo certo que a bolsa de Renata estava no banco traseiro. Perseguido e abordado pelos policiais, Flávio foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia, onde Renata confirmou todo o ocorrido, inclusive que não autorizou Flávio a levar sua bolsa. Foi realizado exame de corpo de delito, que constatou a ocorrência de lesão corporal de natureza leve em Renata, e juntada à folha de antecedentes criminais de Flávio, sem outras anotações. Considerando apenas as informações expostas, é correto afirmar que Flávio, em tese, praticou, letra A, apenas crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, tratando-se de delito de ação penal pública incondicionada. Letra B, apenas crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, podendo ser beneficiado pela suspensão condicional do processo. Letra C, os crimes de furto e de lesão corporal no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, podendo ter eventual pena aplicada aos delitos substituída por restritiva de direitos. E letra D, os crimes de furto e de lesão corporal no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, podendo ser beneficiado pela suspensão condicional do processo com relação a ambos os crimes. E letra E,
os crimes de tentativa de furto e lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, podendo ser beneficiado apenas com suspensão condicional da pena com relação a este último. E aí, senhores? Então, falando aí da ação de Flávio, certo? Qual a alternativa que estará correta? Pessoal, a alternativa correta, gabarito nossa questão número 10, letra A. Ele vai responder apenas pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, tratando-se de delito de ação penal pública incondicionada, certo? Então, vejam só, apesar da questão trazer aqui o induzimento desse furto, né, da bolsa de Renata, mas aí não se enquadra certa situação do furto, certo? Então, vejam que o elemento subjetivo do delito de furto é o dolo. Então, ele não teve esse dolo, certo? De furtar a bolsa de Renata, apesar dela tratar aqui que ele não autorizou ele levá-la, certo? Então, Flávio responderá aqui apenas pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher de ação penal pública incondicionada, certo? Então, a alternativa correta, ó, letra A, gabarito nossa questão número 10, fechando aqui a nossa bateria de questões, Lei Maria da Penha, certo? Então vamos trazer aqui muito mais outros assuntos, questões, abordando aqui questões de outros temas do nosso edital, ao longo aqui desse nosso edital, certo? Então estaremos com vocês aqui acompanhando toda semana, trazendo questões, certo? Até o dia da nossa prova, certo? Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa aquele feedback positivo, certo? E até a próxima aula.